Graça e paz, povo de Deus, passando nesta quarta-feira para a ministração desta palavra, que o Eterno possa nos tocar, possa nos instruir, possa direcionar, que o Eterno nesta noite possa impactar nossas vidas e que possamos, a partir desta mensagem, sermos assim edificados para a honra e a glória do Todo-Poderoso. Queridos, hoje nós queremos partilhar a palavra lá em 1 Samuel, capítulo 30. Mas antes da leitura, você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, Joselene Oliveira, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho que toda semana você vai receber vídeos novos. Você que deseja receber também a nossa devocional diária, que é em formato de áudio, deixe aí o seu comentário, o seu número que nós enviamos assim a nossa devocional diária, que corre o Brasil todos esses áudios que a gente envia para as pessoas, essas devocionais que são entre 5 a 15 minutos, as devocionais diárias, em formato de áudio, certo? Aí nós enviamos pelo celular, via WhatsApp. Vamos à leitura do texto sagrado que é 1 Samuel capítulo 30, versículo a partir do 3, eu vou ler, mas depois você faça a leitura completa do capítulo 30 aí na sua casa e você vai ter uma vasta compreensão daquilo que nós vamos ministrar hoje aqui, certo? Diz assim o texto sagrado: Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aleluia! Que palavra é esse finalzinho? Davi, porém, se reanimou no Senhor. Aleluia! Queridos, hoje nós queremos falar que Deus respeita a nossa estrutura como ser humano. Deus sabe da nossa estrutura. Eu acredito que igreja é local de pessoas, o templo onde reúne aqueles que são chamados para Cristo, para servirem a Cristo. Igreja é lugar, nesse ambiente, templo, prédio, este ambiente é um lugar de pessoas com defeitos, é um lugar de pessoas que estão em busca de melhoria, que estão em busca de salvação, e justamente porque precisa de um auxílio divino para que ele se torne uma pessoa melhor. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, igreja não é lugar de pessoas saradas, mas igreja é lugar de pessoas enfermas. Igreja é um local onde os enfermos são atraídos, onde as pessoas que têm defeitos são atraídos. E ser humano implica muitas coisas. Implica nós não termos respostas diante de tantos questionamentos. Implica muitas vezes nós não termos, nós nos sentirmos fracos, nós não termos forças diante de algumas situações. Implica nós, muitas vezes, estar abalado diante de uma notícia. Implica ser humano é isso. Isso não é pecado. Pecado é este ser humano imperfeito tentar ser perfeito. Implica
este ser humano imperfeito tentar ser onipotente, tentar ser onisciente, tentar ser onipresente, porque esses atributos, esses atributos somente o Eterno tem. Esses atributos somente o Todo-Poderoso tem. E isso, como seres humanos, nós não temos essa possibilidade. E hoje nós queremos falar justamente que o Eterno, o Todo-Poderoso, ele respeita a nossa estrutura. E ele é aquele que nos reanima, ele é aquele que nos reestabiliza, ele é quando a nossa estrutura está em decadência, ele é aquele que nos dá suporte, ele é aquele que dá alívio para a nossa angústia, ele é aquele que dá alívio para o nosso momento de dor. O Todo-Poderoso é capaz de fazer isso e é tentar se comparar, queridos, aos atributos divinos, isso sim é pecado. Queridos, hoje nós queremos falar que este o nosso amado, o Deus Todo-Poderoso, ele nos conhece e respeita a nossa estrutura. O problema é que nós temos pessoas nesse ambiente chamado igreja, como reunião de pessoas. Nesse convívio, nós assim convivemos com pessoas, nós lidamos com pessoas que se frustram, que passam um determinado tempo e ele nesse tentar, nessa maratona de correr, de tentar a essa perfeição, o que ocorre? Ele falha e ele se frustra, porque ele é ser humano. No eterno, que a cada dia nós vamos nos aperfeiçoando até que cheguemos à estrutura de perfeita. Mas isso é ele que em nós, ele nos reestrutura para que alcancemos. E quando chegou esse momento de estruturação, saiba de uma coisa, você será promovido. A sua senha lá no céu será chamada. Até porque não há lugar para pessoas perfeitas nessa terra. E se nós ainda estamos aqui, é porque nós ainda somos imperfeitos e precisamos a cada dia do auxílio divino para melhorar. Amados, entenda nesta noite que como ser humano, não é que eu vou estar nesta noite ministrando o humanismo, mas a minha missão hoje, nesta mensagem, é trazer a luz da palavra de Deus, que o Todo-Poderoso, ele respeita a nossa estrutura. Para você, queridos, não caia, para que você não caia em ciladas da vida, achando que é o super-homem, a super-mulher, o super-total, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Primeiro, por causa de orgulho, que é algo que leva o ser humano à queda, à ruína. Segundo, amados, porque o todo, precisamos ser humildes e entender que o Todo-Poderoso, ele é capaz de nos estruturar em momentos das nossas debilidades. Queridos, entendamos nesta noite o texto sagrado de 1 Samuel, capítulo 30, amados. Eu não fiz a leitura no versículo 21, mas eu quero que você faça depois a leitura completa, como eu disse. Davi, ele estava em uma batalha, entenda, ele estava em uma batalha, ele estava ali, né, em um período muito extenso de batalha. E quando ele chega, ele depara com uma situação que traz frustração. Ele chega com os seus melhores guerreiros que estavam com ele, cerca de 600 homens estavam com ele na batalha, voltam com ele da batalha, melhor dizendo, e quando eles chegam
até ali onde estava montado o acampamento dele com as famílias dos seus soldados, a família do próprio rei Davi. Eles se deparam com uma situação frustrante. Eles deparam com uma situação devastadora. E o que ocorre? Não estava ali, estava tudo queimado, estava todo o acampamento queimado. E as mulheres, as crianças, até mesmo os idosos, e foram levados. Não havia ali ninguém para que pudesse dizer a eles o que havia acontecido. Hoje nós sabemos que nada havia ocorrido, somente foram levados, mas não matou as esposas, não matou os filhos, não matou os idosos. Hoje nós temos essa informação, mas naquele momento, aquele era o cenário e eles não tinham essas respostas. Então eles ficaram emocionalmente abalados. Eles já estavam em suas estruturas físicas, eles estavam cansados, terrivelmente cansados, porque foram dias de batalhas. E eles chegam e deparam com este cenário. E o que ocorre, queridos, após 3 dias de viagem, imagina um cenário, assim, você está viajando 3 dias, você chega, porque eles estavam em 3 dias de batalha, você chega desta viagem, a sua casa pegou fogo, não está ali a sua esposa, não está ali os seus filhos, imagina esse cenário. Foi esse exatamente o cenário que eles encontraram. Eles choraram até não haver mais lágrima nos olhos. Eles lamentaram, eles entraram em desespero. O desespero tomou conta deles. Os 600 homens tentam encontrar culpados para aquela situação. Então eles transferem a culpa para quem? O rei. Quem era o rei? Davi. Então eles fazem uma transferência de culpa. Olha, após o momento de desespero, de lamento, de choro, então agora eles começam no versículo, deixa eu voltar aqui ao texto sagrado. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Versículo 4. Diz ainda, também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, ou Carmelita. Aí diz aqui, no versículo 6, Davi muito se angustiou. Ele era o rei e também se angustiou. As suas mulheres haviam sido levadas. Pois o povo falava de que? Apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, o que fez Davi? Se reanimou no Senhor. Eles queriam apedrejar Davi, porque ele se encontrava em uma situação agora em que quem é o culpado? Nós temos quem para culpar, para transmitir? Você nos levou para defender assim o nosso território, mas quem defendeu as nossas mulheres, nossos filhos, filhas, nossos pais, enquanto não tinha ninguém aqui. Então eles queriam apedrejar Davi. Sabe, queridos, há momentos nas nossas vidas que nós queremos transferir culpa às pessoas, não é verdade? Nós queremos transferir culpa, nós queremos fazer uma transferência de culpa ao outro de muitas coisas que nós somos culpados, de erros que nós cometemos. Muitas vezes nós não aceitamos a situação e nós também queremos carregar as outras pessoas para os nossos sentimentos. Nossa, mas você é insensível, eu estou assim, você não está nem aí. Não é isso que ocorre muitas vezes com os casais.
A verdade é que a pessoa muitas vezes não quer ser infeliz sozinha. Já que eu estou infeliz, eu quero que você também esteja infeliz. Já que eu estou mal-humorado, eu também quero que você esteja mal-humorado. Meu mau humor precisa contaminar você. A verdade é que queremos atrair, queremos tanto atrair as pessoas para esse nosso momento de divã e queremos apedrejar, culpar outros que não têm muitas vezes nada a ver, até com a situação, até porque nós somos temperamentais. Ah, eu não sou temperamental. Olha que todo ser humano tem o seu temperamento e a nossa estrutura, seja você colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, mas em algum momento a sua estrutura manifesta o seu temperamento. Por isso, queridos, nós precisamos fazer como Davi. Vamos nos reerguer no Senhor. Amém? Vamos nos estabelecer no Senhor. Vamos nos estruturar no Senhor. Ah, estão tentando me apedrejar, estão tentando fazer isso comigo. Vamos nos reestabelecer em Deus. Se tem alguém que é capaz de nos reestruturar, nos estabelecer, é o Todo-Poderoso. A questão é que muitas vezes as pessoas elas tentam isso em outras coisas, em outras situações, em outras tentando trazer essa reestruturação, se reestabelecer a partir de coisas que não são capazes de fazer isso com ela, de dar essa estruturação para ela. Veja só, queridos, Davi agora toma uma decisão. Ele agora toma a decisão de ir atrás, de saber o que aconteceu, de ir atrás dos amalequitas, que foi aqueles que levaram. Porém, 200 homens ficam, porque eles precisavam atravessar um riacho, o riacho de Besor. E desses 600 homens, 200 dizem, eu não vou, eu estou cansado, nós acabamos de vir de uma batalha de 3 dias, eu estou com a minha estrutura física cansada, eu estou com o meu emocional abalado, porque eu cheguei aqui naquilo que era chamado de lar e está queimado. Eu cheguei aqui para rever a minha família e ela não está. Então eu estou com o meu emocional abalado. Esses 200 homens dizem, eu não vou, não vamos, melhor dizendo, não vamos. E por que eles ficam? Eles eram fracos? Porque eles ficam? Eles eram covardes? Não! E Davi também, ele vê isso, ele olha isso e não acusa eles de serem frouxos, de serem covardes, de serem fracos. Queridos, quem somos nós para dizer que o outro é fraco? Quem somos nós para dizer que o outro é covarde? Quem somos nós para acusar o outro de ser frágil? Porque Deus conhece cada estrutura. Amém? Ele sabe da estrutura de cada ser humano. Ele sabe até onde é o seu limite. Ele sabe daquilo que você é capaz. Ele sabe. O Todo-Poderoso, ele sabe. Esses 200 homens, então, eles preferem permanecer. Esses 200 homens preferem ficar, continuar chorando. Esses 200 homens, eles não tinham estrutura para nadar. Eles precisavam atravessar um riacho. O que você diria para alguém que acabou de perder sua família? O que você diria para alguém que está em estado de choque, porque está cansado da situação? O que você diria nesse momento de Covid-19, essa pandemia? Famílias inteiras foram devastadas por esta enfermidade.
E o que você diria para estes que ainda ficaram? Queridos, nós precisamos respeitar a estrutura, o limite do outro. Nós precisamos respeitar. Aqueles 200 homens não conseguiam ir, não tinha estrutura física, emocional para prosseguir, eles não tinham. 400 homens se prontificaram a ir com Davi atrás dos amalequitas. Então Davi segue com os 400 homens, encontra um egípcio que era escravo dos amalequitas e faz a seguinte pergunta: olha, o que você sabe? Então eles tratam as feridas daquele ex-escravo, trata as feridas, dá alimento e ali ele tem um acordo com eles. Eu vou ajudar vocês. Eu vou levar vocês até o arraial dos amalequitas. Eu vou mostrar para vocês, mas se vocês me protegerem, se vocês me guardarem. Então eles fazem aquele acordo. Queridos, ao chegar no acampamento, o que Davi faz com esses 400 homens? Resgata as mulheres, as crianças, os idosos e pega o ouro, a prata e daquele ali os que havia sido roubado e também aquilo que é do arraial. E o que ocorre, queridos, no encontro ali no riacho de Besor, o encontro com aqueles 200 homens, agora os 400 homens com o rei Davi e mais as famílias vindo, Davi saúda aqueles 200 homens que ficaram, alegremente ele saúda. Davi não chama eles de fracos, porque vocês não foram conosco. Davi não chama eles de covarde, mas Davi os saúda, porque a nossa estrutura física, amados, o versículo 22, queridos, a nossa estrutura física é diferente de um para o outro, que se assim, queridos, e no versículo 22, olha o que ocorre. Por isso é importante uma liderança equilibrada, uma liderança na direção do Todo-Poderoso, uma liderança que dá o direcionamento no momento certo. No versículo 22, ali, aquele encontro, então todos os maus filhos e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos dos despojos que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. A ideia era: olha, vocês têm direito só a família de vocês, que nós tivemos ainda a coragem de resgatar por vocês. Vocês não têm parte na divisão do despojo. Vocês não têm parte na divisão do ouro, da prata, vocês não têm parte. Aí entra a liderança do rei Davi. Davi, ele diz assim no versículo 23, queridos: porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Ele tinha essa consciência que foi o Eterno, Todo-Poderoso, que havia feito com que eles ganhassem, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Veja bem, não faremos assim. Versículo 24, ele completa: quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Eis, amados, aqui, ele tomando a postura de líder, de rei,
e intervindo, querido, fazendo um processo de intervenção, olha, será dividido em partes iguais. Se é para, sabe, queridos, o fato de nós estarmos cansados, o fato de nós estarmos abalados emocionalmente, não quer dizer que houve desistência, não quer dizer que estamos desistindo, significa que nós somos seres humanos, que isso ocorre com qualquer ser humano. O processo de cansaço, o processo de desgaste físico, emocional, isso significa que nós somos seres humanos. Eles não desistiram de fazer parte do exército, eles não desistiram, eles estavam cansados, eles não estavam com o seu limite físico, emocional abalado. Por isso eles ficaram ali, no caminho. Eles esperaram no caminho. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos cair no caminho do Senhor. Nós precisamos, se for para cair, que caia aos pés do Senhor, que caia no caminho da salvação. E compreende o que eu estou dizendo? Não estou dizendo do cair em pecado. Não estou dizendo quando você está com a sua estrutura abalada e você precisa daquele momento de descanso, de reestruturação, que nós precisamos cair no caminho. Onde, queridos, se é para nós termos que caia no caminho onde virá a conquista, que o Eterno, ele vai nos reestabelecer, ele vai nos auxiliar. Eles caíram no riacho de Besor, não voltaram para trás, não volte atrás. Quantas pessoas, amados, nesse período de pandemia, está deixando o caminho do Senhor? Quantas pessoas nesse momento difícil, onde muitas vezes não se pode congregar, está afastando do caminho do Senhor, está caindo no mundo das drogas, voltando para a prostituição, voltando para as bebidas. Amados, se for para cair, caia aos pés do Mestre, caia aos pés do Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, não é para cair, amados, no pecado, é para cair nos pés do Senhor. Entenda, não é para sair da presença de Deus. Eu digo a você algo, muitas pessoas estão afastando nesse período, sabe por quê? É porque é isso que estava proposto no coração, é isso que já estava martelando na mente, só veio agora nos revelar que o que já estava no interior daquela pessoa. Mas nós precisamos, amados, nos reestruturar, cair aos pés do Mestre, no nome de Jesus. Foi isso que aquela mulher pecadora fez. Ela caiu aonde? Nos pés de Jesus. Ela estava cansada ela estava cansada da sua vida de pecado, ela estava cansada da sua vida de práticas pecaminosas e ela vai e cai aos pés do Senhor. O dinheiro que ela havia juntado estava ali embasado naquele bálsamo e ela despeja ali em adoração ao Mestre e ela cai aos pés do Senhor. Você tem uma estrutura física, você precisa respeitá-la. Você tem uma estrutura emocional, você precisa respeitá-la. Amados, você está cansado? Caia nos braços de Jesus. Caia nos braços de Jesus, não caia no pecado. Amém? E você que tem uma estrutura física, emocional mais forte, nada de criticar aqueles que não têm essa estrutura forte, porque cada um é cada um. Cada um é de um jeito. Não temos a mesma estrutura. Nem
todo mundo. E isso é magnífico, porque o Eterno não nos fez robôs, o Eterno nos fez seres humanos. E seres humanos, eles cometem erros. Ser humano cansa, ser humano falha, ser humano fica abalado, fica abatido. É assim, fica enfermo, fica doente. É dessa forma, quando recebe uma notícia, fica abalado. Amados, é dessa forma, porque nós somos seres humanos. Queridos, o marido precisa respeitar a estrutura física e emocional da esposa. A esposa precisa respeitar a estrutura física e emocional do marido. Os pais precisam respeitar. Meu marido está rindo de mim. Os pais precisam respeitar a estrutura dos seus filhos. Os pais precisam respeitar a estrutura dos seus filhos e nada de comparar, porque seu irmão é assim, sua irmã faz isso, olha, você deveria ser como ele. Deus não nos fez iguais, amém? Deus nos fez com estruturas diferentes e cada um reage de forma diferente em determinados pontos da vida. E veja bem, não vou entrar em detalhes, isso é assunto para outro momento, mas as nossas fases vai de 7 a 7 anos. E a cada 7 anos nós sofremos um tipo de mudanças, mas não quero entrar em detalhes neste momento em relação a isso. Veja bem, Deus criou cada um com uma estrutura diferente, nós não devemos nos ousar comparar um com o outro, porque Ele fez cada um igual. Cada um na sua estruturação e Ele fez cada um com as suas limitações. Entenda, queridos, a nossa intenção é que entendam que nós não devemos, assim, tentar chegar ou aproximar queria ser igual fulano. Conhece pessoas assim? Como eu gostaria de ser como ciclano. Olha, nada disso. Deus te fez assim. Naquilo que precisa ser melhorado, como aquilo que é natural do ser humano, que nós a cada vez nós vamos adquirindo, não sei se estão nos entendendo, costumes, hábitos que precisam ser deixados, é o Eterno, a busca a Ele, que Ele vai ajudar com que você se torne a cada dia uma pessoa melhor. E nós somos responsáveis para aqueles que estão em nosso convívio, para que estas pessoas se tornem pessoas também melhores. Nós somos colaboradores da obra de Cristo nesta terra. Amados, já existem pesquisas que apontam que, veja bem, cada um, não é que existe, fulano é inteligente demais, ciclano, olha, esse aí não tem nada de inteligência. Amados, já existe pesquisa, Goleman, 2008, ele diz para nós que, a respeito que existe vários tipos de inteligência. Olha só, existe pessoas que é inteligente na área da música, pessoa que é inteligente na área de exatas, pessoas que é inteligente na área de humanas, pessoas que é inteligente em diferentes áreas. Então, nada de comparar. Talvez você tenha uma inteligência ainda não descoberta e comece a buscar para que ela possa ser usada para o serviço do reino. Amém? Gálatas 6:1 também diz para nós, o apóstolo Paulo, ele escreve ali aos Gálatas sobre isso. Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. O que é isso?
Você tem uma estrutura, o outro tem outra estrutura, você precisa ajudar o outro. É assim, amados, e nada de cometeu isso, cometeu o pecado, vamos acabar de jogá-lo no precipício abaixo. Cometeu este erro, vamos enterrá-lo. Não funciona assim. A palavra está nos dizendo que nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, se você considera mais espiritual que o outro, ajuda o outro. Não critica o outro. Não jogue o outro, não jogue pedra no outro. Amém? Nada de atitude insana. Você pecou, senta daquele lado, nem olha para mim. Essa atitude, amados, é de pessoas que não têm Cristo em seu coração. Se eu não consigo respeitar, se eu não consigo respeitar o limite do outro, é porque eu não respeito o meu limite. É porque eu não respeito o limite da minha estrutura física. É porque eu não respeito os meus limites. Então, eu estou tentando ser o super homem, a super mulher e assim tudo mais. Queridos, saiba que Deus respeita a nossa estrutura. Então, onde está isso? Isso é bíblico. Abra no Salmo 103, versículo 4, versículo 14, perdão, Salmo 103, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. 103, versículo 4. Quem da cova redime a sua vida e te coroa de 103, 14, perdão. 103, 14. Sou ser humana e cometo erro também, viu? Não sabia o versículo de cor. 14, 104, 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quem conhece a nossa estrutura? O Eterno, o Todo-Poderoso. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece. Então, amados, para de tentar ser o super, certo? Para de tentar se colocar no lugar que não é teu. Haverá dias que você não terá resposta. Eu, como pastora, tem dias que eu não tenho resposta para as pessoas. E é porque eu sou ser humano. Apenas oro, vamos orar e o Eterno vai dar o direcionamento. Há dias em que a minha estrutura está abalada, mesmo como pastora. Meu irmão esteve quase 20 dias internado com Covid-19. E isso também mexeu com o meu emocional, com a minha estrutura. Outro dia eu fui ao médico, estava sentindo uma coceira muito, um incômodo muito grande nos meus olhos, e aí eu fui ao oftalmologista e eu estou com uma infecção nos olhos, eu estou até sem o óculos e quem me conhece bem sabe a estrutura do olhar. Então, eu estou em tratamento, usando colírio, usando pomada. Isso no momento ali, quando assim, a oftalmologista disse aquilo, mexeu com a minha estrutura emocional. Não vou negar, eu sou ser humano. Mexeu. Como que, diante de toda uma situação que a gente está vivendo, e você ouve isso. Então, queridos, nós somos seres humanos. Nós cansamos, nós ficamos doentes. A verdade é essa. Nós vamos partir desta vida. E essa é assim, ninguém nasceu para viver eternamente nessa terra. E glória a Deus, porque a vida eterna, queridos, é com o Todo-Poderoso. Amados, onde eu quero chegar? Se você quer chorar, chore. Se você tem estrutura, diz para nós, Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Se você está no tempo de choro, chore. Se você está no tempo de estar, amados, em um período em que você quer se acolher em Deus, que você precisa de um tempo, que tenha esse tempo, mas nada de
apontar ao outro ou transmitir a culpa para o outro. Tenha o seu tempo de reestruturação, mas nada de depois querer achar culpado. Eu saí da igreja porque não me apoiaram. Eu saí da igreja porque não me deram o apoio suficiente. Olha, eu entrei nessa porque não me aconselharam. Compreende? Olha, eu desisti disso por causa do pai, da mãe, do pastor, do marido, do filho. Queridos, nós precisamos a cada dia entender a nossa estrutura. Quero compartilhar ainda Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, que diz para nós assim. Glória a Deus que ainda estou enxergando. 8, 26. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Há momento de fraqueza, há momento de dor, de angústia, e o Espírito Santo, ele interpreta o seu choro, o seu gemido. Tem pessoas que têm uma batalha, de uma batalha para outra, ela tem uma facilidade tamanha de lidar com aquilo. Tem outras que não conseguem. Algumas precisam parar, respirar, tomar um fôlego primeiro e depois prossegue. Outros não, já consegue de um para outro e vai, consegue. Para de tentar abraçar tudo. Para de tentar acolher tudo, tentar resolver tudo. Respeite você mesmo. Respeite seu limite. O limite da sua estrutura física. Deus te fez, melhor dizendo, para depender dele. Se você está dando conta de tudo, então não precisa de Deus, não é verdade? Mas Deus nos fez para depender dele. Ele é aquele que nos dá sustentação, ele é aquele que supre todas as nossas carências. O áudio de ontem, eu falei justamente sobre isso, que o Eterno, o Todo-Poderoso, ele é aquele que supre as nossas carências. E as pessoas estão buscando esse preenchimento do vazio em onde? Em locais que não pode ser, em coisas que não pode ser preenchido, que não é capaz de preencher. Nossa vida é como um sopro, Salmo de número 90. Nossa vida é como um sopro. Precisamos viver da melhor forma possível. Salmo 144, 4. O Senhor diz para nós, amados, Salmo 144, 4. Olha o que o Eterno diz para nós. O homem é como um sopro, e seus dias como a sombra que passa. Você está vivendo ou sobrevivendo? O Senhor tem vida abundante. O Senhor quer que vivamos. Nossa vida é como um sopro sobre essa terra e passa muito ligeiro. É como um conto ligeiro, Salmo 90 diz para nós. Alguns, amados, precisam parar, respirar, tomar fôlego para retomar a sua vida, retomar algumas situações que viveram. E você, eu digo, que você é mais forte do que pensa, mas com o Todo-Poderoso que nos dá essa força. Essa força não é sua, essa força não vem de você, vem do Eterno, vem do Todo-Poderoso. Amados, diante de várias situações, eu digo a você, não é hora de criticar,
Não é hora de estar apontando o erro deste ou daquele. É hora de nos reestabelecermos. Não é hora, amados, é hora de reestabelecermos emocionalmente, fisicamente. Você é forte, amados, emocionalmente, fisicamente, aleluia. Mas isso não é mérito seu, é dele. Isso não é mérito seu próprio, é graça do Todo-Poderoso. Entre o mérito e a graça, escolha a graça. Amém? Ah, mas eu preciso fazer isso para que eu seja honrado. Vai ficar tudo aqui nessa terra, tá? Ah, eu preciso para que todos me aplaudam. Vai ficar tudo aqui nessa terra. Amados, entre o mérito e a graça, escolha a graça. Em nome de Jesus. O mérito é aquilo que alcançamos através das nossas próprias capacidades, através da nossa própria força. A graça é quando reconhecemos que não é nossa, não é capacidade nossa. Olha, se não fosse Ele, se não fosse Deus, eu não daria conta. Se não fosse o Todo-Poderoso, eu não daria conta. É assim, é reconhecer que é Ele que faz. Por isso que a religião tem dificuldade de aceitar as pessoas, porque pessoas pensam diferente, pessoas são problemáticas. Aí o religioso diz assim, se não, eu não mereço, fulano não merece. E Deus sabe como que ele fala, você não merece, mas eu te dou. Você não merece, mas eu quero te dar. Senhor, foi assim que disse aquele cego. Se tu queres, tu podes me curar. Assim é a graça do Todo-Poderoso em nós, amados. A religião, amados, é assim, olha, fulano cometeu erro, vamos excluí-lo. Vamos mandar embora. Mas o Senhor, ele diz, vamos acolher, vamos tratar, vamos curar. É possível tratar esta pessoa. É possível tratar esta vida. É possível. Compreende? Você, a religião, olha, você feriu, você magoou, então vai tentar a sorte em outro lugar, não é mesmo? Mas Jesus, ele nos acolhe no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de choro, quando não temos nem palavras para orar, diz Romanos, amados 8:26, o Espírito interpreta o teu choro, a tua lágrima, a tua dor, e Ele é aquele que nos direciona. A graça de Deus, amados, ela nos trata, mesmo nós não sendo merecedores. Por isso, iniciei essa mensagem dizendo que igreja não é lugar para anjo, igreja é lugar para pessoas que estão feridas, é para pessoas que estão com problemas, é para pessoas que estão desestruturadas mesmo, que precisam ser tratadas as feridas. A igreja é lugar de ser acolhido, porque Jesus faz exatamente isso, Ele nos acolhe, Ele nos trata as feridas, porque nós faremos diferente. A religião é assim, mas não seja religioso, seja, amados, temente ao Todo-Poderoso. A religião, ela só leva para, amados, um lugar que do fanatismo. Eu lembro que no meu local de trabalho as pessoas diziam assim, Joselene é religiosa, então vamos perguntar para ela. Eu dizia, então vocês estão perguntando a pessoa errada, eu não sou religiosa. Eu posso até tentar ajudar, não por causa da religião. Entende, queridos, que é o eterno que ele nos capacita, é o eterno que trata, que sara. Você está cansado? Seu problema parece consumir você? Sua estrutura emocional está desgastada? Você, através desta palavra, em nome de Jesus, receba na sua vida e seja tratado, seja curado, em nome de Jesus.
Amados, o Todo-Poderoso, Ele quer te dar descanso. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre mim o meu jugo, que é suave, é leve. O Senhor quer trocar o seu fardo. O Senhor quer trocar com você. Ele quer te dar descanso. Ele quer renovar as suas forças. Oremos no nome de Jesus. Pai, neste momento nós apresentamos cada vida a Ti, que nos ouve, que nos assiste, ó Deus, onde chegar, ó Deus, esta mensagem possa tocar, impactar cada um, ó Pai. Eu sei que há pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que estão cansados, sobrecarregados, emocionalmente, a sua estrutura física, ó Deus, o seu psicológico abalado, mas que o Senhor, ó Deus, possa tocar nesta vida, nesta pessoa, no nome de Jesus, que o Senhor possa restabelecer, ó Deus, esta vida, aqueles que estão se sentindo, ó Deus, com um vazio imenso, que o Senhor adentre tratando desta pessoa, em nome de Jesus. Venha com a tua mão poderosa, ó Pai. Venha ministrando a este coração, a esta alma, em nome de Jesus. Nós assim oramos, ó Deus, e te damos graça, porque é o Senhor que cuida, é o Senhor que sara, é o Senhor que reestrutura, é o Senhor que faz. Amado Deus, continue a trabalhar em mim, na minha família, nos meus amigos, irmãos, parentes, ó Deus, a todos. Continue a trabalhar nos nossos irmãos e irmãs, assim, ó Deus, que faz parte da família, ó Deus celestial, que o Senhor possa abençoar cada um, ó Deus, onde essa mensagem chegar, que possa tocar e trabalhar no interior de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, em nome de Jesus. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Todos os domingos, na nossa IBI em Cáceres, Mato Grosso, nós estamos tendo culto no Maracanãzinho, na igreja do Maracanãzinho, das 18 horas, das 18h30 às 19h30. 1 hora de culto, respeitando assim todas as normas estabelecidas. Você vá de máscara. Na nossa IBI do Vila Nova, está tendo culto todos os domingos, das 9 da manhã às 10. 1 hora de culto. Vá, você que faz parte desta região, nossos irmãos da IBI em Cáceres, estejam atentos, participe. E, assim, estamos toda sexta-feira com um estudo bíblico no canal aqui, Joselene Oliveira, e todas as segundas-feiras o pastor Marcelo está fazendo a live de oração pelo Facebook da igreja. Seja pelo Facebook, seja aqui no canal, seja presencial, mas não deixe enfraquecer. Participe no nome de Jesus. Fique na paz.